Como ler e estudar a Bíblia. George H. Goodyear. Bíblia é singular entre os livros do mundo. Sua data de publicação tem centenas de anos. Entretanto, ela ainda encabeça as listas dos mais vendidos, confrontando o homem moderno com mensagens tão novas quanto as manchetes dos noticiários do dia. Às vezes a Bíblia é tão cristalina que uma criança pode entendê-la, todavia suas dificuldades podem humilhar os estudiosos mais eruditos. Com uma variedade de temas e gêneros literários, ela comunica uma história unificada, uma mensagem que culmina na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ela foi entregue por meio de escritos humanos, contudo, é realmente a palavra de Deus. A Bíblia pode parecer tão familiar quanto uma caminhada na vizinhança, ou tão estranha quanto um país distante. Esse artigo tem por objetivo ajudá-lo a ouvir a voz de Deus pela interação diária com a Bíblia. Ouvir Deus na página da Bíblia exige tempo e esforço. A audição espiritual é uma habilidade que continuamos a desenvolver por toda a nossa vida. Ouvir bem uma pessoa pode ser desafiador quando ela ultrapassa as linhas culturais. E, de fato, ler a Bíblia é, em grande medida, uma conversa transcultural, pois Deus nos deu a palavra em lugares, tempos e circunstâncias mais distantes dos nossos. Por que gastar tempo com a Bíblia? Talvez seu passado seja marcado por inícios e paradas na leitura da Bíblia, e você fique imaginando se tem a disciplina para ocupar-se consistentemente com a Bíblia. Bem, junte-se ao grupo. Junte-se ao grupo. Muitos de nós têm lutado com a questão da disciplina na leitura e o estudo da Bíblia, portanto, vale a pena tentar novamente, ou pela primeira vez, ler e estudar a Bíblia de maneira consistente. A maior parte dos cristãos sabe por intuição que vale a pena. Essa é a palavra de Deus. O Deus que chamou o mundo à existência falou sua verdade acerca da vida por meio da Bíblia, para que soubéssemos o que Ele pretende para este mundo e como podemos viver em seu nome, para o seu nome. Ele nos chama para sermos o povo da palavra, pessoas que na maneira de abordar a vida, são contraculturais. Deste modo, a Bíblia serve de fundamento para entendermos que nossos e o que devemos fazer neste mundo. Nas páginas seguintes, ofereço várias sugestões que você pode começar a aplicar diariamente um tempo menor do que assistir um seriado de TV. Comece com o coração. Na palavra do semeador, Jesus usou uma descrição verbal para descrever os níveis diferentes de receptividade que as pessoas têm para com a palavra de Deus. Ele contou de um agricultor espalhando sementes junto aos limites de um campo. Algumas sementes caem no caminho pisado ao lado do campo, outras em solo rochoso com pouca terra. Várias delas caem entre os espinhos, mas as outras em solo fértil, que oferece um bom ambiente para o crescimento. Os vários lugares que elas caem fornecem imagens do coração humano ao ser confrontado com a palavra de Deus. Algumas pessoas têm um coração duro, como uma trilha bem pisada.
A palavra de Deus não penetra nesses corações. Outras têm corações rasos que parecem abertos à palavra de Deus. A palavra vem e, de início, eles respondem positivamente, mas no momento em que as coisas ficam difíceis, as pressões da vida sobrepujam os princípios da palavra de Deus e a vida espiritual definha. Um terceiro tipo de pessoa se envolve com a palavra de Deus em um nível mais profundo, porém, as preocupações e os desejos de coisas mundanas espremem a palavra, sufocando na vida da pessoa. Finalmente, há aqueles que recebem a palavra com um coração semelhante a um campo bem arado. Esse é quando uma pessoa inteiramente receptiva à palavra de Deus, os mandamentos divinos trazem um crescimento exponencial à sua vida espiritual. Que padrão de resposta descreve a condição do seu coração hoje? Talvez você ainda não tenha se comprometido em seguir Cristo como Senhor de sua vida. Eu a encorajo a conversar com um cristão ou com um ministro de sua confiança e perguntar se ele sobre seguir a Cristo como Senhor. 1 Coríntios 2,14 nos diz que alguém que não é seguidor de Cristo pode lidar com a verdade espiritual de maneira a transformá-la à vida. De modo que esse deve ser o ponto de partida para você. Volte-se para Cristo, pedindo-lhe que faça a sua boa nova viver em você. Ou talvez você já tenha decidido seguir a Cristo, mas no momento o seu coração não é tão receptivo à palavra de Deus. Você pode ter contraído a praga de um coração dominado por preocupações e coisas materiais. O pecado e o ensinamento pode desviar-lhe o coração do seu estudo bíblico. Retorne ao caminho de um relacionamento saudável com Deus, chamando a seu estudo bíblico. Deus. Clamando a Ele agora mesmo. Peça que perdoe pela dureza do seu coração, expressando o seu desejo de ouvir e viver a sua palavra.